Bom dia! E aí, galera? Tranquilidade? Bom, prometo que vou tentar falar pouco dessa vez, falar somente o essencial de forma mais resumida possível. Professor, você sempre fala isso. Tá, não precisa jogar na minha cara. Mas dessa vez eu vou fazer de tudo para que o vídeo não fique tão longo. Até porque a gente tem uma atividade bem interessante para fazer, a gente vai precisar de tempo, o máximo de tempo que a gente conseguir para isso. Então vamos lá. Seguindo a linha que a gente iniciou na última aula, falando sobre o iluminismo, a gente vai começar a ver hoje algumas consequências desse movimento iluminista na Europa. A gente na aula passada já começou a ver algumas mudanças que aconteceram na Europa, falando dos déspotas esclarecidos, de como se chegou aqui no Brasil, por exemplo, falando do Marquês de Pombal. E hoje a gente vai falar sobre um pouquinho mais sobre as mudanças econômicas e as mudanças políticas que aconteceram na Europa por causa do iluminismo, por influência do iluminismo. Então, para iniciar todo esse assunto, a gente vai começar a falar do liberalismo. Vamos falar tanto do liberalismo econômico quanto do liberalismo político. Então, vamos lá. Consequências do iluminismo. A crítica ao antigo regime chega até ao modelo econômico, que era o mercantilismo. O modelo adotado pelos reis absolutistas começa a ser questionado e combatido por muitos pensadores iluministas. Então, na semana passada, a gente viu alguns pensadores, as ideias de alguns pensadores desse movimento iluminista, e a gente conseguiu ver que, se a gente fosse fazer um resumão de pontos em comum que esses pensadores tinham, todos eles criticavam o chamado antigo regime. Aquele modelo de governo que começou a se fortalecer principalmente ali no final da Idade Média. Final da Idade Média e início da Idade Moderna. A gente está falando ali da passagem do século XV para o século XVI, para ser um pouco mais específico cronologicamente. Esses pensadores iluministas, muitos deles, já começaram a surgir desde o período do século XV. Só que essas ideias começaram a ganhar força com o desenvolvimento do mercantilismo, principalmente. O mercantilismo ele deu certo durante muito tempo para as nações europeias, mas chegou um certo momento em que as vertentes, os princípios do mercantilismo, eles não eram mais suficientes para, vamos dizer assim, para conseguir alimentar o sistema econômico e político que começava a surgir. A gente tem que lembrar que, por mais que a economia ela fosse controlada pelo Estado, quem gerava a economia, quem fazia a coisa acontecer era a burguesia. E a burguesia ela não estava satisfeita com o modelo mercantilista, porque ela trabalhava muito, entre aspas, ela investia muito na economia, mas quem lucrava mesmo eram os reis, era a coroa, era a nobreza, era a igreja, que também pegava um pouquinho disso daí. E eles, na verdade, essa galera toda, nobreza, clero, como a gente viu na aula passada, não faziam porcaria nenhuma. Só usufruíam do trabalho da burguesia. Então, a burguesia ela começa a exigir, entre aspas, uma mudança nisso tudo. E é aí que vai entrar as ideias dos pensadores do liberalismo econômico. E é dele que a gente vai falar agora. Nesse liberalismo econômico, nós tivemos a figura dos chamados fisiocratas. O que seriam os fisiocratas? Os fisiocratas foram um grupo, eles passaram a ser chamados dessa forma, porque eles defendiam que a economia seguisse as leis naturais, que eles chamavam de leis naturais. Quando a gente for falar de Adam Smith, a gente vai falar um pouquinho disso. Essas leis naturais elas fariam com que a economia não precisasse de uma intervenção do Estado. A gente chegou a falar alguma coisa sobre mercantilismo em algumas aulas há um tempo atrás, ainda em sala de aula, e a gente viu alguns pilares desse mercantilismo, lembra? O protecionismo, que eram as medidas que a coroa tomava para tentar proteger a economia aos olhos dela, o monopólio, o colonialismo, o acúmulo de metais, e o controle, sempre o controle dessa economia. Mesmo que a iniciativa privada ela fosse quem fizesse a economia acontecer, quem gerasse o dinheiro, o Estado o tempo todo ele ditava como isso ia ser feito. Ele cobrava impostos altos, eles diziam
com quem as suas colônias poderiam fazer negócio, poderiam negociar, né, que era o chamado Pacto Colonial Exclusivo Metropolitano. Então, a coroa, né, os reis, eles controlavam totalmente a economia de seus países e de suas colônias. Né? Até por conta disso, esses fisiocratas, esses pensadores do liberalismo econômico, eles eram contra o colonialismo. Eles defendiam que todo povo deveria ter o direito de gerar a sua própria economia, de gerar e gerir a sua própria economia, melhor dizendo. Eles eram favoráveis também à industrialização. A gente vai ver daqui a algumas aulas. Eu gostaria muito que essa aula não fosse online. Eu gostaria muito de ter esse momento dessa aula com vocês em sala de aula para falar sobre as revoluções industriais, ou a primeira revolução industrial, né? O início do trabalho nas fábricas na Inglaterra. E isso se torna uma realidade muito por causa do liberalismo econômico. Aí a gente vai ter também, entre esses pensadores, a gente vai falar dele daqui a pouco, o Adam Smith. A gente também viu alguma coisa sobre ele na aula passada. O Adam Smith, as ideias que ele defendia nesse liberalismo econômico eram que a melhor forma de gerar riqueza para uma nação era através do trabalho. Né? Ele combatia essa ideia de acúmulo de metais. Para ele, o ouro e a prata era só mais uma mercadoria. Né? Não era isso que dizia se uma nação era rica ou não. E para defender essa ideia, ele usava uma metáfora, né, que ele usava, que ficou conhecida como a manufatura do alfinete. Esse era um exemplo, uma metáfora que o Adam Smith ele sempre usava. No que consistia essa tal da manufatura do alfinete? Ele fazia uma comparação sobre como seria a produção de um alfinete de forma manual, de forma artesanal, e de como seria a produção desse mesmo alfinete, né, do mesmo produto, de forma dividida, né, como passaria a ser nas indústrias. Então ele dizia que uma pessoa, se ela tivesse sozinha todo o trabalho de fazer um alfinete, toda a sua linha de produção, ela levaria muito mais tempo para fazer esse alfinete e ela faria muito menos alfinetes por dia. Agora, se você dividisse as tarefas na fabricação desse alfinete, né, se você colocasse uma pessoa responsável por separar o material, outra pessoa responsável por afinar esse alfinete, outra pessoa para colocar a cabeça do alfinete no lugar, né? Você separasse esse trabalho em etapas, em mais de uma pessoa, você ia ter uma produção de uma quantidade muito maior num tempo muito menor. Né? A gente vai ver também, daqui a algumas aulas, quando entrar nessa coisa de industrialização, de revolução industrial, um movimento chamado Fordismo. Né? Isso lá na indústria automobilística no início do século XVII, final do século XIX, perdão, final do século XIX. Passagem do século XIX para o século XX. Onde você vai ter na linha de produções de carros, né? Os carros são inventados pelo Henry Ford, e na linha de produção você vai ter essa divisão de tarefas. Né? Essa ideia de divisão de tarefas, ela já vinha desde Adam Smith, desde o início dessa ideologia de liberalismo econômico. O liberalismo econômico, galera, se a gente fosse fazer um apanhado do pensamento de toda essa galera que defendia o liberalismo econômico, a gente pode fundamentar essa ideologia em 5 regras clássicas. Né? A gente chama de liberalismo econômico clássico. As regras elas seriam as seguintes: a economia ela deve ser regida por suas leis naturais. Como assim? O que seriam as leis naturais da economia? Os pensadores eles defendiam que assim como a física tem as suas leis naturais, como a gravidade, por exemplo, a economia também tem as suas leis. Né? Você não precisa ver o impulso que puxa as coisas para baixo para saber que a força da lei da gravidade ela está sendo exercida sobre esse corpo. Assim como você não precisa de uma intervenção externa na economia. Né? E o exemplo que a gente sempre dá é da lei da oferta e da procura. Isso é algo que existe no comércio até o dia de hoje. Né? Quanto mais um produto ele é procurado, a tendência é que esse produto seja produzido em maior escala. Desculpem a redundância. Né? Quanto mais um produto é procurado, mais ele é produzido.
Quanto mais ele é produzido, menor é o preço. Isso vai, em teoria, beneficiar a todos, tanto quem produz quanto quem consome. Um outro fundamento também do liberalismo econômico é a livre iniciativa, né? É o chamado individualismo econômico. O que seria essa livre iniciativa? Seria a ideia de que um produtor ele não precisa da autorização do Estado para iniciar um negócio, para iniciar uma produção. Ele deve ter autonomia para iniciar qualquer tipo de comércio legal sem precisar dessa permissão, dessa intervenção do Estado. O liberalismo econômico ele também vai defender a livre concorrência, ou seja, ele vai ser contra o monopólio comercial que o mercantilismo pregava. O mercantilismo pregava que para a economia se fortalecer, por exemplo, vamos supor que eu seja o rei e vocês sejam o produtor de tecidos. O que eu vou fazer? Eu vou fazer com que mais ninguém naquela região produza tecidos. Só você vai poder produzir tecidos. Ou seja, como você é o único que vai produzir tecidos, o preço, entre aspas, quem vai colocar é você. Vai ser vendido pelo preço que você quiser. E a galera que precisa comprar o tecido não vai ter escolha, porque só vai ter você para comprar o tecido e vai ter que comprar o preço que você quiser vender, pelo preço que você quiser vender. A livre concorrência, ela viria para acabar com isso. Você vai acabar com o monopólio, né, na produção de tecidos, já que foi o exemplo que eu dei. Mais gente vai poder produzir tecidos e agora você não vai mais poder praticar o preço que você quiser. Se você quiser vender, você vai ter que equilibrar os preços. Certo? A concorrência ela vai gerar, mais uma vez, um benefício para os produtores, porque você vai abrir o mercado, e também vai ter um benefício para os consumidores, que vão poder escolher com quem eles querem comprar o seu produto e pelo preço que eles quiserem pagar. O liberalismo econômico também defendia o livre cambismo, ou seja, a redução das taxas alfandegárias para estimular o comércio internacional. De novo, isso seria uma quebra do antigo pacto colonial, né? Antes, nesse pacto colonial, uma colônia só podia fazer negócio com a sua metrópole. Com esse livre cambismo, isso cairia, né? A gente, por exemplo, para dar um exemplo, para usar o Brasil como exemplo, o pacto colonial ele só acabou no Brasil em 1808, né? Quando Dom João vem para cá e ele assina o tratado que regulamenta a abertura dos portos às nações amigas, né? O que seria isso? A colônia, o Brasil, agora não era mais obrigado a fazer comércio exclusivamente com Portugal. Agora poderia fazer com qualquer pessoa. Isso seria o livre cambismo. E o sagrado princípio da propriedade privada. Quando eu digo sagrado, é segundo o liberalismo econômico, né? Você não é obrigado, segundo o princípio do liberalismo, a compartilhar aquilo que você produz. A riqueza que você produz com o seu trabalho, ela é sua. Ninguém mais tem direito a essa riqueza além de você. E o Estado não pode interferir nisso. O Estado não pode dizer o que você deve ou não fazer com aquilo que é seu. Isso cabe somente a você. Então, esses são os pilares fundamentais do liberalismo econômico clássico. O liberalismo, galera, sempre pensem ele dessa forma. Ele é completamente oposto ao que era o mercantilismo. Ele é uma ideia de princípios econômicos que se opõe a praticamente todos os princípios do mercantilismo. Por que eu disse praticamente todos? Porque ao contrário do que se pensa, o liberalismo ele não era totalmente contra o Estado, certo? Contra a coroa, contra a administração do Estado. O liberalismo ele era contra um monopólio excessivo. O liberalismo ele era a favor a uma abertura, a uma flexibilidade, certo? A uma liberdade maior à prática comercial. Os principais pensadores do liberalismo econômico. Nós vimos algo sobre ele na semana passada, eu fiz uma piada que foi péssima, não vou fazer ela de novo, não se preocupem. Sobre o Adam Smith, né? Como a gente viu também, ele escreveu o famoso livro A Riqueza das Nações, em 1776. Alguns consideram Adam Smith o pai do capitalismo. Outros consideram John Locke como o pai do capitalismo. Enfim,
é mais uma questão de opinião do que propriamente dito científica, né? Mas o Adam Smith, ele vai ser responsável por maior parte das regras. Essas regras que nós vimos até agora, que nós vimos ainda há pouco, quer dizer, né, esses princípios fundamentais, a maior parte dessas regras são derivadas dos pensamentos e do trabalho de Adam Smith. O Adam Smith, ele defendia o trabalho como principal fonte de geração de riqueza de uma nação, como eu disse, né? Essa coisa de acumular metais, o Adam Smith era totalmente contra isso. Segundo ele, o governo não deve interferir na economia. A economia, ela vai se autorregular. Como assim? Por exemplo, o Estado, ele não deve, como que eu vou dizer? Ele não deve decidir, acho que essa é a melhor palavra, ele não deve decidir qual vai ser o preço de um produto. O Estado, ele não pode ter poder sobre isso. Quem tem que decidir qual é o preço de um produto é a própria dinâmica da economia. Como assim? Como isso vai acontecer? Através da concorrência, através da livre concorrência, né? Se o cara ele tem um monopólio, se só ele vende um produto ou se só ele presta um serviço, ele bota o preço que ele quiser, mesmo que seja um preço absurdo. Agora, se ele tem concorrência, ele precisa baixar esse preço, porque se o concorrente dele botar um preço mais barato, ele simplesmente não vai vender. Então, essa concorrência, automaticamente, ela vai regular os preços de determinado produto. Então, Adam Smith ele defendia que essa autorregulagem, ela viria da própria economia. Não caberia ao Estado fazer essa autorregulagem. É lógico que na prática, gente, as coisas não são tão lindas e tão simples assim, né? Por exemplo, por mais que se tenha, entre aspas, liberdade econômica nos países capitalistas, vamos dizer, um mercado, por exemplo, um mercado pequeno, uma mercearia de um bairro, ela não tem condições de concorrer com Carrefour, com um Extra, por exemplo. Ele tem liberdade para abrir o negócio dele, para abrir o mercado dele? Ele tem, mas ele vai conseguir concorrer com uma grande rede de mercados? Não vai. É lógico que não vai. Então, na prática, isso não é tão lindo assim, né? Mas a ideologia defendida pelo Adam Smith era essa. Um outro cara importante nesses pensamentos de liberalismo econômico foi o David Ricardo, né? David Richards, na verdade, mas você sempre encontra o nome dele assim nos livros de história. Ele era favorável a uma política de distribuição de renda, né? Ele dizia que os lucros gerados através da produção de uma nação, esses lucros eles deveriam ser distribuídos pela população de forma minimamente igualitária, né? Ele era um cara que pendia um pouco para o lado do socialismo. O socialismo só viria a surgir alguns anos depois, né? Mas ele já começava a visar essa linha de pensamento, mas que ainda assim defendia a ideia do liberalismo e do capitalismo, né? E ele dizia que os fatores que poderiam desestabilizar a economia seriam o salário, o lucro e a renda. Como assim desestabilizar? Ele dizia que esses três fatores eles deveriam sempre estar distribuídos de forma equilibrada, de forma igual. Se você tivesse desequilíbrio no salário, por exemplo, se um grupo começasse a ganhar muito mais do que outro, você teria uma desestabilização na economia. Se um grupo começasse a lucrar mais do que o outro, você teria também uma desestabilização. Se um grupo tivesse uma renda maior do que um outro grupo, isso iria desestabilizar essa igualdade que ele pregava, né? A gente sabe que o capitalismo ele é exatamente isso. A desigualdade social é uma consequência automática do capitalismo, né? Mas isso é outro assunto. Mas a ideia dele era que esses três fatores, salário, lucro e renda, deveriam estar sempre equilibrados para não desestabilizar a economia. E um terceiro pensador é o John Stuart Mill, acho que é assim que se fala o nome dele. A gente viu semana passada sobre esse princípio do laissez-faire, laissez-passer. Não sei se é assim que se fala também, porque isso é francês, eu não falo francês. Mas isso, em tese, significa deixe fazer, deixe passar. A tradução dessas palavras é essa. Ou seja, a permissão ou a não intervenção do Estado na criação e na produção da economia, na geração da economia. É você dar liberdade a que a iniciativa privada ou a que qualquer pessoa tivesse o seu próprio negócio, né? Gerasse a sua própria riqueza. Ou seja,
deixe fazer, deixe que produzam, não interfira na produção privada, né? Ele também era favorável à distribuição dos benefícios gerados pela economia e era também favorável aos direitos das minorias. Era uma ideia bem parecida com a do David Ricardo, né? Ele pregava essa igualdade entre as camadas da sociedade. Além do liberalismo político, uma das coisas que o iluminismo causou foi o chamado liberalismo político. Acho que eu falei liberalismo político 2 vezes, né? Agora já é. De novo, influência do iluminismo. Os pensadores defendiam uma redução dos poderes dos governantes, ou seja, fim do absolutismo. A gestão pública e a sociedade, em geral, deveriam ser pautadas na razão, e não mais naquele pensamento religioso que a Igreja Católica defendia, né? A teoria do direito divino do rei, ela perde o sentido, ou seja, o rei não está ali porque Deus escolheu. Ele está ali ou por um fator hereditário ou porque o povo colocou ele ali. Ele defendia a igualdade perante a lei, né? Um ponto que é defendido pelo artigo 5º da nossa Constituição. O rei, ele não estava acima do cidadão como pessoa, ele estava numa posição política acima do cidadão, mas ele era igual a qualquer outro. Ou seja, esse negócio do rei ter sangue azul, esquece, né? Ele é só mais um ser humano que está numa posição diferente dentro da organização da sociedade. E defendia também uma separação total entre Estado e Igreja. De novo, sociedade baseada na razão e não mais na fé, né? O liberalismo político, gente, ele não era contra a Igreja, ele não era contra a religião. Ele era contra, vamos dizer assim, a alienação política, a alienação religiosa, melhor dizendo, né? As regras que regem a sociedade não devem ser baseadas no que a Bíblia diz, né? Já que a gente está falando de Europa, está falando de um contexto católico. As regras da sociedade, elas devem ser geradas pelos direitos naturais das pessoas, como o direito à vida, o direito à liberdade, o direito ao trabalho, o direito de ir e vir. Isso deve gerir a sociedade. Estou trocando a palavra toda hora. A política deve respeitar os direitos essenciais das pessoas, como eu acabei de dizer, né? O direito à vida, o direito ao trabalho, o direito à liberdade, o direito de ir e vir. Isso é o que deve determinar as diretrizes da sociedade, e não princípios religiosos. Os liberais, eles eram favoráveis à tolerância religiosa, e não a que somente uma religião determinasse o que era certo ou errado, né? Aquela ideia do contrato social que a gente viu com Jean-Jacques Rousseau na aula passada, essa ideia era defendida por outros pensadores. O John Locke, né, que a gente não falou na semana passada, ele foi um dos grandes precursores desse liberalismo político, né? Ele também é tido como um dos pais do liberalismo político, assim como alguns consideram também como pai do capitalismo, como eu disse ainda há pouco. E o John Locke foi uma das primeiras pessoas, um dos primeiros pensadores a falar sobre esse contrato social que Jean-Jacques Rousseau reforçaria alguns anos mais à frente, né? A gente também tem a questão do empirismo, que era defendido por Immanuel Kant, que a gente também viu na semana passada, né? Vamos dizer, largar um pouco o conhecimento místico, né? O conhecimento religioso, e priorizar o conhecimento técnico. Uma coisa que batia muito, principalmente nos governos absolutistas, era a ideia do republicanismo, né? O iluminismo, ele vai influenciar a Revolução Francesa, principalmente nesse ponto, né? A queda dos poderes dos reis e a instauração dos regimes republicanos, né? E de todos os pensadores, os mais importantes que a gente pode listar nesse liberalismo político são o John Locke, o Jean-Jacques Rousseau e o Immanuel Kant, que a gente esses dois últimos que a gente já viu na aula passada. Então, galera, liberalismo econômico basicamente foi o que fundamentou as bases para o capitalismo que a gente conhece hoje e que é praticado no nosso país, né? O mundo ocidental, ele é capitalista, né? Mesmo nações que se dizem socialistas, governos que se intitulam governos de esquerda, eles praticam o capitalismo de uma forma ou de outra, né? Isso é um assunto que seria ótimo para a gente discutir em sala de aula, mas que eu pretendo discutir com mais detalhes em um outro momento, em uma outra aula, né? Então,
tem uma atividade, na verdade são duas atividades para a aula de hoje, uma para a próxima aula e uma para a aula de hoje. Então, provavelmente eu já mandei no aplicativo. Fiquem atentos e qualquer dúvida que vocês tenham sobre a realização dessa atividade, mandem que eu estou online esperando por suas dúvidas. Beleza, galera? Então valeu e até daqui a pouco. Consegui fazer uma aula com menos de 30 minutos. Eu prometi, eu cumpri, eu acho.